Buenas tardes, amada igreja, que Deus nos bendiga. Quero pedir que ustedes levantem suas mãos comigo agora e hacemos uma oração direcionada ao nosso Padre. Querido Senhor, estamos aqui uma vez mais para sermos alimentados por Tu palavra. Queremos pedir que a mesma encontre lugar em cada coração, em cada hogar, em cada família, e que produza vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amada família, hoje quero compartilhar com vocês em la primeira de Samuel, no capítulo 7, no verso 1 e 2, que diz assim: Veniram los de Kiriate Jearim e levaram el arca de Jeová, e la puseram em casa de Abinadab, situada en el cochado, e santificaram a Eleazar, su hijo, para que guardasse el arca de Jeová. Desde o dia que chegou el arca a Kiriate Jearim, passaram muitos dias, 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava el pós de Jeová. Agora vamos soltar a primeira de Samuel para a segunda Samuel, no capítulo 6, do verso 1 ao 10, que diz assim: Davi volveu a unir-se a todos os reunir a todos os escolhidos de Israel, 30.000. E se levantou Davi e partiu de Baalá de Judá com todo o povo que tinha consigo para hacer passar de Achí el arca de Deus, sobre a qual era invocado el nome de Jeová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Puseram el arca de Deus sobre carro novo e la llevaram de la casa de Abinadab, que estava en el cochado, e Uza e Aio, hijos de Abinadab, guiaram el carro novo. E quando la llevavam de la casa de Abinadab, que estava en el cochado, con el arca de Deus, Aio iba delante del arca. E Davi e toda a casa de Israel dançavam delante de Jeová com toda classe de instrumentos de madeira, de acha, com harpas, salteiros, pandeiros, flautas e címbalos. Quando chegaram a la era de Nacon, Uza estendeu suas manos al arca de Deus e la sostuvo, porque os boches tropeçavam. E o furor de Jeová se encendeu contra Uza, e lo hirió Achí, Deus, por aquella temeridade, e cachou Achí muerto junto al arca de Deus. E se entristeció Davi por haver herido Jeová a Uza, e foi chamado aquele lugar Pérez Uza hasta hoje. E temendo Davi a Jeová, aquele dia dijo: Como há de venir a mim el arca de Jeová? Se perguntou. De modo que Davi não quis trazer para si a arca de Jeová a la ciudad de Davi. E la hizo llevar Davi a casa de Obed-edom, el Geteo. E estuvo el arca de Jeová em casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses. E bendijo Jeová a Obed-edom e a toda sua casa. Alabado seja o nome do Senhor. Quero que vocês se fijem em algo bastante importante que nos mostra esses dois textos. Em primeiro, no primeiro de Samuel, no capítulo 7, no verso 2, habla: Desde o dia que chegou el arca a Kiriate Jearim, passaram muitos dias, 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava em pós de Jeová. 20 anos quedou el arca na casa de Abinadab. E agora soltamos para 2 Samuel, no capítulo 6, no verso 11, que diz: E estuvo el arca de Jeová em casa de Obed-edom, Geteu, 3 meses, e bendijo Jeová a Obed-edom e a toda sua casa. Que grande diferença miramos na casa de Abinadab para a casa de Obed-edom.
Pero o que nos chama a atenção é que el arca era a mesma. O Deus que el arca levava a sua presença era o mesmo. Pero por que em 20 anos nada passou na casa de nada passou na casa de Abinadab, pero em 3 meses que el arca e a presença do Senhor entra na casa de Obed-Edom, é tremendamente bendecida sua família, sua vida, seu hogar. Não era a mesma arca? Não era a mesma presença de Deus? Outra coisa que quero chamar a atenção para vocês, que acá no capítulo de 1 Samuel, nos versículos anteriores ao capítulo 6, nós vamos mirar que a arca da aliança, que nós sabemos que é um símbolo da presença de Deus, depois de estar 7 meses com os filisteus, estes la devolvem porque produz estragos em meio de ellos. Luego estuvo na casa de Abinadab, o levita, durante 20 anos e não passou nada. Mira, preste atenção nisso. Primeiro, em la mano de los opressores do pueblo de Deus, em la mano de los filisteus, em 7 meses hizo estrago. E eles reconheciam que era a presença de Deus. Então eles devolvem. Agora um levita la recebe em sua casa durante 20 anos e nada passa. E depois é levada à casa de Obed-Edom, el reteu, que quer dizer porteiro, e durante 3 meses cambia sua vida e prospera toda a sua casa e é amplamente bendecida. E na verdade, é curioso, no mínimo, que o mesmo arca que ocupava espaço na casa de Abinadab trajo bendição na casa de Obed-Edom. O mesmo arca, a mesma presença de Deus. Deus era igual, a arca era a mesma, pero o resultado na casa de Obed-Edom é totalmente distinto da casa de Abinadab. E acá nós queremos falar hoje com esta referência acerca de 2 tipos de cristianos, 2 tipos de igreja, 2 tipos de servos e ministério. Porque nós miramos acá um grande peligro. E eu anotei acá que é o peligro da familiaridade. O conceito de familiaridade vem, é óbvio, de família, em sentido de que vemos algo muito continuamente, hablamos continuamente. Devido a esta condição, se nos hace comum muitos detalhes, deixamos de percebê-lo. Em outras palavras, familiaridade é acostumbrar-se a algo, a ponto que já não percebe sua importância ou suas características. Basicamente, é acostumbrar-se a algo. O texto de 1 Samuel, no capítulo 7, o verso 1 e 2, nos diz que quando a arca foi sacada do acampamento filisteu, se lhe guardou em la casa do levita chamado Abinadab. E Abinadab era o padre de Eleazar, Uza e Aio. Logo, segundo Samuel 6, no verso 2 ao 6, nos diz que quando Davi foi buscar a arca na casa de Abinadab para levá-lo a Jerusalém, lo colocaram em um carro de boches e la conduziram os 2 hermanos, hijos de Abinadab. Um se chamava Uza e o outro Aio. Há algo que nos chama a atenção acá sobre essa história
em relação a Uza e Abinadab. Porque a Bíblia nos disse que Abinadab e sua casa não foram bendecidos, por el contrário, hace menção que Uza morreu em tocar a arca e, curiosamente, a arca entra na casa de Obed-Edom e ao dia seguinte a gente começa a notar uma grande diferença em sua vida e sua família. Observamos algo acá. A arca passou muito mais tempo em la casa de Abinadab. E quando Davi foi sacar a arca de los hijos de Abinadab, nós miramos que eram jovens. Então, se isso significa que quando a arca chegou à casa, eles todavia eram ninhos, porque se passaram 20 anos, demasiado tempo, demasiado acostumbrados àquele arca que por aí estuvo acostado em um rincão da casa, sem nada a tocar, agarrando polvo, de maneira que a família de Abinadab se familiarizou e não valorou, não desfrutou, não compartilhou o que aquela arca traía em si. E por causa desta atitude, o resultado da falta de honor, de reverência, foi a morte de um dos filhos de Abinadab. Porque por se acostumbrar 20 anos estando aí, ele não tinha reverência, porque o próprio Davi, quando ele, em seu coração, deseja trazer a arca, e sabendo que a arca representava a presença do Senhor, ele se entusiasma e tenta, de maneira apurada e também de maneira humana e própria, transportar a arca com um carro novo de boches. Por aí ele pensava que assim estava dando honor a Deus. Pero en el camino, los boches resbalan, la arca se mueve y usted tenta poner sus manos y uno muchas veces pensa, pero tentou hacer algo bueno. Como decía mi papá, de buena intención el infierno está lleno. Pero que hay na intención del corazón? Será se la mano de Uz tinha mais valor do que o piso que poderia cair a arca, a terra que receberia a arca? O que será que tinha mais reverência, honor? Durante 20 anos a arca quedou na casa de Abinadab, seus filhos cresceram, porque quando foi trasladada de maneira incorreta, eram jovens esses muchachos. Então, quando chegou, eram bem ninhos, no mínimo adolescentes. Se acostumbraram, não valoraram. E quando o resultado desta falta de reverência, de poner a presença do Senhor em seu devido lugar, é a morte de um de seus filhos. Agora, Davi tem temor e já não deseja mais trasladar a arca, porque se dá conta que algo está mal. E Davi vai procurar saber com os sacerdotes a maneira correta e as pessoas corretas para trasladar a arca. Mientras isso, Obed-Edom, el Geteu, recebe a arca, hospeda a arca em sua casa. E a Bíblia habla, no capítulo 6 de 2 Samuel, que no outro dia,
a família, o hogar, a vida de Obed-Edom são poderosamente bendecidos. 3 meses quedou aí. Pero na casa de Abinadab quedou 20 anos. E nada passou. E quando saiu, o resultado foi na morte de um filho. Nos diz algo? Davi se deu conta que sua maneira foi incorreta. Davi era um homem que também se equivocava, pelo que buscava nele Senhor arreglar suas faixas. E ele foi buscar a las pessoas competentes como se deveria trasladar a arca. E aí ele toma conhecimento que somente os sacerdotes, que a arca tinha uns aros nos 4 costados, que se poniam na vara, e todo o ritual que se deveria ser em reverência, em honor, em respeito à presença do Senhor para trasladar. E Davi, ele empeça a preparar todas as coisas direcionadas como a palavra habla para a hora trasladar. E aí ele toma conhecimento o que está traindo na vida de Obed-Edom el arca em seu hogar. Bendição, transformação. Pero a arca não era a mesma. A presença de Deus não era a mesma. Muitas vezes não valoramos andar na presença do Senhor. Muitas vezes não ponemos Ele em seu devido lugar. Às vezes a presença dele está, pero Ele não tem voz. Ele não é a primícia. Quantos vão à igreja e cultuam como uma religiosidade, como um dogma, como uma obrigação, mientras outros recebem a presença do Senhor de uma maneira diferenciada e se mira a manifestação, a novidade, a restauração e o poder de Deus. De verdade, o que nos produz a presença do Senhor? Que lugar el arca, a presença do Senhor, tem em tu hogar, em tu família, em tu vida? Obed-Edom, a maneira que ele recebeu el arca, produz em sua família, em seu hogar, a benevolência e o favor do Senhor, de maneira que todos tomaram conhecimento, hasta Davi. E isso lo reflexionar, que não é da maneira que nós pensamos, não é da maneira que nós queremos, porque nós não sabemos elegir. A palavra habla e é verdade, o homem hace planos, pela resposta certa vem do Senhor. A palavra também habla que há caminhos que o homem parece ser bueno, pero a resposta certa vem do Senhor. De que maneira estamos valorizando a presença do Senhor? Como Obed-Edom ou como Abinadab? De verdade, temos que despertar com essa mensagem hoje, porque quando muitas vezes está familiarizado com as coisas de Deus, não dá a Ele a liberdade e o valor que lhe corresponde. Muitas vezes se ignora, se hace comum e não percebes quão bendecido uno és em ter a presença do Senhor em sua vida. Incluso muitos se acostumbram a la unción.
Ao início da vida cristiana, cada um toma a palavra, a manifestação de Deus, se hace vibrar. Pero después, a familiaridade foi uma lástima na vida de Abinadab e seus filhos. Já não sentiam nada. El arca não representava nada para eles. Que coisa tão triste. Em verdade, que a falta de reverência, isso Abinadab como levita se olvidar ou não se importar que a presença do Senhor que estava dentro daquela arca, haviam homens consagrados. Hoje há muitos que querem falar como se foram pastores, desprezando aqueles a qual o Senhor preparou, consagrou para executar essa responsabilidade. Há muitos se sendo maestros de si mesmos, tomando a palavra à ligeira, adequando a sua maneira de ser, ou como assim Abinadab, ponendo aí no rincão, aí não, na presença do Senhor, estar aí, pero eu não participo dessa, eu não tenho comunhão com essa, e a vida não vai ter nenhuma novidade. Ao contrário, tendo essa postura de irreverência, mostrou a los hijos esta irreverência, de maneira que um de los hijos tratou o que representava a presença do Senhor como algo comum e corrente. Desonradamente la tentou tocar. E o que produz na casa de Abinadab, a falta de reverência, a falta de tomar o devido lugar na presença do Senhor, foi a consequência da morte de um de seus filhos. Mientras, na casa de Obed-Edom, foi literalmente ao contrário. A bendição, a benevolência se manifestou em 3 meses de tal maneira que se declarou em todos os lugares o que Deus estava fazendo na vida dele, porque a arca, que é a presença do Senhor, foi recebida de maneira adequada. Hoje temos que parar e pensar e fazer uma reflexão de como temos tomado a presença do Senhor em nossas vidas. Há muitos crentes que estão na casa do Senhor, porque uma coisa é estar na casa do Senhor, outra coisa é estar na presença do Senhor. A arca era a mesma, o Deus era o mesmo, pero em las manos do inimigo hizo estragos, de maneira que não la suportaram, temeram, la devolveram. Pero na casa do levita se quedou de acostado, agarrando polvo. Nada lhe pode tocar, pero nada ela valorou, nada lhe deu honor. E os hijos miraram essa falta de reverência do padre. E essa falta de reverência passou a los hijos. E o resultado foi morte. Por aí, ustedes, assim como eu, antes de conhecer e de ser revelada pelo Espírito, porque a Bíblia solo se interpreta por la visão de la hermenêutica de Cristo.
As pessoas hoje religiosas tomam-se como a Bíblia salvasse. Quem salva é Cristo. Pero a palavra, com a ótica de Cristo, temos a profundidade e a interpretação do Espírito. Pontos já leram esse capítulo e falaram: por que esse muchacho morreu? Porque seu padre tuvo a presença de Deus dentro de sua casa 20 anos e não la disfrutou. O que tu haces com a presença de Deus em sua vida? Que lugar tem a presença de Deus em sua vida? Que transformação tem traído a sua vida? Mientras na casa de Obed-edom, em 3 meses, se hicieron a conhecer em todos os lados a benevolência, a prosperidade, a bendição, porque ele la recebeu e la puso como primícia e no trono de seu coração e trajo benevolência a sua família. Que hoje vocês venham tomar esta palavra e fazer uma reflexão de que maneira temos tomado a presença do Senhor. Se tomarmos esta à ligeira, se tomarmos esta de maneira irreverente, pode se passar muitos anos e nenhum câmbio, nenhuma transformação, nenhuma benevolência se vai manifestar. Assim como passou com Abinadab. E essa falta de poner a palavra, a presença do Senhor em seu devido lugar, produz morte. Como passou com um dos filhos de Abinadab. Porque unção, hermanos, não se passa. Que foram de los hijos de Davi? Que foram de los hijos de Moisés? Unção se ensina a buscar. O que eu tenho logrado, não aprendi com meu papá nem com minha mamá. Foi decisão minha, a maneira que recebi a presença do Senhor. Assim como Davi, assim como outros, adversidades passou, pero quando a presença do Senhor está, nós outros avançamos e ganhamos as batalhas. Quando a presença do Senhor está em seu devido lugar, quando ela tem voz, quando ela tem participação, quando ela tem seu devido lugar, as notícias se hablam. Mira a vida de Obed-edom. Mira como estão seus filhos. Mira como está seu hogar. Mira como estão seus negócios. Desde que el arca entrou em sua casa, há novidade de vida. Pero na casa de Abinadab, estuvo muito mais tempo. E não se tuvo nenhum anúncio, nenhuma propagação do que el arca que estava aí, pero que não tomou seu lugar no coração, na vida, na família daquele levita. E o resultado foi morte. Somos nós outros que decidimos a maneira que temos a Deus em nossas vidas, sua presença em nossas vidas. Quando venimos a Deus, não venimos para ensinar a Ele como devemos, como queremos fazer as coisas. É Ele que dirige a nós outros. É Ele que conduz a nós outros. É Ele que conhece e sabe de todas as coisas. Como esta tem tomado lugar em seu hogar, em sua família.
Que o Espírito de Senhor venha hoje trazer um despertamento. Que lugar a presença do Senhor tem tomado em tua vida, em tus filhos, em tu matrimônio, em tu hogar, em tu família. Que notícias estão se tomando de vocês? Ore junto comigo nesta hora. Querido Deus, amado Espírito de Deus, Tu que convence o homem do pecado e do juízo, Tu que hace o homem entender sua própria natureza, suas próprias limitações e sua própria necessidade de Ti, de Tu paternidade, de Tu bondade, e que Tu tome Tu devido lugar em cada coração, porque acá é nossa casa, aonde recebemos Tu arca, Tu presença, Tu Espírito. Pero nós decidimos de que maneira vamos receber. Não seamos Abinadab, pero que seamos Obededom, que nossos filhos, nossas vidas, nossos ministérios, nossos trabalhos, nossos hechos venham a falar do que a presença do Senhor está sendo em nossas vidas. Ó Espírito Santo, bendiga a tua igreja, desperta a tua igreja, e que verdadeiramente venhamos conduzir tua presença, não com carros novos, não de maneira desordenada, pero que como tu direcionou a sacerdotes para poder levar tu presença a cada hogar, seja verdadeiramente reconhecido, honrado e obedecido, para que traga vida, bendição, e que se pueda oír os grandes hechos e a benevolência com esta postura. Assim eu pido e bendigo a cada homem, mulher, ninho, a cada servo, em nome de Jesus. Amém e amém. E não se olvida que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos bendiga.